Oi, gente! Existem 10 classes de palavras de acordo com o estudo morfológico da língua portuguesa, que analisa a classe gramatical de cada uma das palavras que formam uma frase. São elas: substantivo, que dá nome a tudo que existe; artigo, que vem antes do substantivo; adjetivo, que demonstra as qualidades de um substantivo; pronome, a palavra que pode substituir o substantivo; numeral, que o quantifica; verbo, que indica a realização de alguma ação ou seu resultado; advérbio, a palavra que modifica o verbo, o adjetivo e outros advérbios; preposição, que serve de complemento entre duas palavras; conjunção, que liga duas orações; e interjeição, que exprime emoções e pensamentos. Mas antes de continuar assistindo, não se esquece de deixar o seu like e de se inscrever no canal. Isso vai nos ajudar a trazer muito mais conteúdo para você. Os substantivos são palavras que servem para dar nome a tudo que existe, sendo concreto ou abstrato, como objetos e coisas, computador, microfone, nuvem, sonho, prazer; seres, como mulher e gato; sentimentos, como amor, raiva; lugares, como praia, parque e etc. Os substantivos concretos dão nome ao que é palpável, ou seja, objetos, coisas, lugares, animais e plantas. Já os substantivos abstratos dão nome às coisas que dependem de outros seres para existir, que são dependentes, ou seja, aos estados, qualidades, ações e sentimentos: amor, ódio, prazer, amizade, beleza, vida, beijo, felicidade e rapidez, por exemplo. Os substantivos podem ser flexionados em gênero, masculino e feminino; número, singular e plural; e grau, diminutivo, normal e aumentativo. Temos também os substantivos próprios, que individualizam um ou mais seres, como nomes de pessoas, de países e empresas, como Karen, Elias, Rio Grande do Sul e Ricardo Eletro. Os substantivos comuns são aqueles que nomeiam e generalizam todas as outras coisas, como gato, cachorro, casa, escola. Esses substantivos também podem ser coletivos, quando nomeiam um grupo de coisas ou seres, como constelação, que refere-se ao agrupamento de estrelas, e alcateia, que refere-se a um grupo de lobos. Os substantivos primitivos, por sua vez, são aqueles que não derivam de outra palavra, como flor, pedra e água. Os substantivos derivados, como o próprio nome já diz, derivam dos substantivos primitivos, como floricultura, pedreira e aguada. Por fim, há os substantivos simples, que possuem apenas um radical, como erva, tempo e flor, e os substantivos compostos, que possuem mais de um radical em sua estrutura e podem, ou não, estar separados por hífen, como erva doce, passatempo e beija-flor. Quanto ao emprego dos substantivos em uma frase, eles são o núcleo das funções sintáticas, ou seja, podem ser o sujeito, objeto direto, objeto indireto e agente da passiva. O artigo vem antes do substantivo e serve para identificar se ele é definido ou indefinido, masculino ou feminino, e se está no singular ou no plural. Há os artigos definidos, que referem-se a um ou mais seres restritamente, que são o, a, os e as, e os artigos indefinidos, que referem-se a substantivos generalizados, que são um, uma, uns e umas. De uma maneira mais informal, pode-se dizer que os adjetivos demonstram as qualidades de um substantivo, suas características, estado, habilidades e competências. Alguns exemplos são azul, escultor, bonito, bom, arredondado, feliz, grande, pequeno, colorido, etc. Uma locução adjetiva, por sua vez, é formada pela junção de uma preposição com um substantivo, assumindo a forma de adjetivo na frase. Como exemplo, temos:
Noite de chuva, onde a locução adjetiva de chuva representa o adjetivo, e cachorro de rua, onde a locução adjetiva de rua representa o adjetivo em questão. O adjetivo também pode ser substantivado, como nas frases: o forte sempre vence e o fraco é sempre o primeiro a chorar. Nesses dois casos, as palavras forte e fraco não são utilizadas para qualificar nenhum substantivo. Elas são os próprios substantivos. Os adjetivos podem possuir 3 graus. O positivo, que é o mais simples, pois apenas afirma a qualidade de algo ou alguém, como na frase "a casa é bonita". O comparativo, que como o próprio nome já diz, serve para comparar 2 ou mais elementos, ao grau comparativo de igualdade, como na frase "Raíssa é tão inteligente quanto Maurício". O grau comparativo de inferioridade, como na frase "Jéssica é menos esperta que Pamela". E o grau comparativo de superioridade, como na frase "Rodrigo é mais bonito que Gabriel". E o superlativo, utilizado para dar ênfase à adjetivação. Nesse caso, o grau pode ser empregado de 2 formas, utilizando-se o grau superlativo relativo, como na frase "Essa é a mulher mais linda da cidade", ou o grau superlativo absoluto, como na frase "Essa é a mulher mais linda". Dentro do grau superlativo absoluto, há ainda o grau superlativo absoluto sintético, que verifica-se quando o adjetivo é modificado, como na palavra lindíssima, e o grau superlativo absoluto analítico, que verifica-se quando o adjetivo não é modificado, utilizando-se expressões do tipo mais linda. O pronome é uma palavra que pode substituir um substantivo. Há 6 tipos de pronome. Pronome pessoal, que substitui o nome de alguém na frase, como os pronomes retos, eu, nós, tu, vós, eles, elas. Os pronomes oblíquos, me, mim, e os pronomes de tratamento, você e vossa excelência, etc. Pronome possessivo, que indica posse, meu, minha, seu, sua, teu, tua, nosso, nossa, vosso, vossa. Pronome demonstrativo, pronome indefinido, que refere-se ao substantivo vagamente, como algum, alguma, qualquer, vários, etc. Pronome interrogativo, que faz parte das frases interrogativas, que, quem, qual, quanto. E pronome relativo, que refere-se a um termo de outra oração, o qual, que, quem, cujo. Como exemplo, temos: a mulher, cujo vestido está rasgado, voltou para casa para se trocar. Numeral é a classe de palavras utilizada para quantificar um substantivo na oração. Uma, primeiro, segundo, dobro, triplo, meio, terço, sexto, etc. O verbo indica a realização de alguma ação ou seu resultado. Há os verbos intransitivos, que não precisam de complemento, como chover e andar. Os verbos transitivos, que precisam de complemento e podem ser diretos, quando não é preciso preposição. Indiretos, quando o uso da preposição é obrigatório. E diretos e indiretos ao mesmo tempo, que necessitam de 2 complementos, um sem preposição, o objeto direto, e um com preposição, o objeto indireto. O objeto direto é o complemento do verbo transitivo direto, enquanto o objeto indireto é o complemento do verbo transitivo indireto. O verbo pode ter 4 vozes. A voz ativa, quando o sujeito pratica a ação, como na frase "Joaquim fez uma omelete". A voz passiva, quando o sujeito sofre a ação, como na frase "O ladrão foi perseguido pela polícia". A voz reflexiva, que une a voz ativa e a voz passiva, ou seja, quando o sujeito da oração realiza e sofre a ação ao mesmo tempo, como na frase "Karina olhou-se no espelho". E a voz neutra, quando o sujeito não pratica ou recebe a ação, como na frase "Graziele é feia".
Os modos verbais englobam os modos indicativo, subjuntivo e imperativo. Suas formas nominais são gerúndio, que é o verbo terminado em NDO, como amando e crescendo, infinitivo, que é o nome real do verbo, como amar e crescer, e particípio, que é o verbo terminado em ado ou ido, como amado e crescido. Há 7 tempos verbais: presente, pretérito imperfeito, pretérito perfeito, pretérito mais que perfeito, futuro, futuro do presente e futuro do pretérito. Há também os verbos auxiliares, que complementam os verbos principais: ter, haver, ser e estar. Os verbos regulares mantêm seu radical quando conjugados. Alguns exemplos são comer, andar e receber, enquanto os verbos irregulares sofrem alterações em seu radical quando conjugados, como fugir e ferir. Os verbos anômalos são ser e ir, que mudam completamente o seu radical quando conjugados. Por exemplo, eu sou, tu é. Há ainda os verbos defectivos, que não podem ser conjugados em todas as pessoas, como falir, que não existe na primeira pessoa, eu. E os verbos abundantes, que possuem 2 formas de serem utilizados na conjugação, como envolver e limpar no particípio, cujas formas podem ser envolvido e envolto, ou limpado e limpo. Os advérbios são as palavras que modificam verbos, adjetivos e também outros advérbios. Há 7 tipos deles: de tempo, antes, depois, cedo, tarde; de lugar, abaixo, acima, dentro, fora; de modo, depressa, só, também; de negação, não, nada; de afirmação, sim, certo, certamente; de dúvida, acaso, talvez; e de intensidade, mais, menos, muito, pouco. Existem também as locuções adverbiais, que possuem 2 ou mais palavras, como por acaso, em cima e por certo. As preposições são palavras invariáveis que servem de complemento entre a palavra antecedente, que vem antes, e a palavra consequente, que vem depois. As preposições essenciais existem apenas com essa função, como para, de, por, a, até, desde, traz, sob, etc. As preposições acidentais são palavras de outras classes gramaticais que acabam servindo de complemento entre outras palavras, como mediante, conforme, salvo, durante, menos, etc. As conjunções são palavras que ligam orações inteiras entre si, como as palavras porque, mas, nem, e que. Como exemplos, temos as frases: Fátima é engenheira e Paulo é professor. E eu não vou à festa porque não tenho roupa. Interjeição é a palavra que expressa pensamento e emoção, como ai, que expressa dor; tomara, que expressa desejo; puxa, que expressa admiração; bravo, que expressa aplauso; e em, que expressa confusão. É preciso definir qual é a função de cada palavra em uma oração para analisá-las de maneira correta. Esteja atento também às pegadinhas, pois às vezes palavras de uma classe diferente representam outra e vice-versa. Além do mais, 2 palavras juntas podem também formar locuções e confundir o leitor. Se ainda não deixou o seu like e não se inscreveu no canal, não se esquece de dar essa força pra gente e até o próximo vídeo.